Boa noite. Em nome da direção da Unicef, quero agradecer a vossa presença. Eu agradecia que desligassem os telemóveis. Também quero pedir um favor. Mais uma vez vos faço um apelo, apesar das minhas diligências não consegui nenhuma pessoa, mas mais uma vez um apelo para que façam leituras do livro da apresentação de Rodrigues de Freitas, este nosso encontro de escritores portuenses, e eu, sem mais delongas, passaria a palavra aqui ao nosso associado. Vamos lá para mais um encontro, muito boa noite e, como sempre, bem-vindos. É uma pena vocês não se inscreverem para ler estes certos de textos aqui. Nós estamos aqui para ler os autores. Hoje, a figura que vamos lembrar aqui não é propriamente um escritor, pelo menos no sentido de um José Saramago. De resto, ele escreveu e publicou muito. Mas o que ele é uma figura muito bonita da cidade do Porto. Um homem bondoso, altruísta, militante, e que tem o seu nome num liceu distintivo da cidade, e uma das principais avenidas da cidade do Porto chama-se precisamente Rodrigues de Freitas. Por isso, o José Joaquim Rodrigues de Freitas nasceu na cidade do Porto no dia 24 de janeiro de 1840. Estava a cidade a curar as suas feridas, a recompor-se ainda do cerco miguelista. E isto vem a propósito porque o pai de Rodrigues de Freitas foi um dos soldados que andou aí na defesa da cidade e até a dada altura manobrava um canhão ali para os campos da Perlada e o canhão explodiu, queimou-o todo, deixou-o desfigurado, o que lhe valeu a alcunha para o resto da vida, o José Queimado. Quer dizer também que o pai de Rodrigues de Freitas era um homem humilde e consciente da sua humildade, preocupava-se ou procurava não descurar o futuro do filho. E por isso encaminhou por aquilo que lhe parecia o melhor e o que podia ser, meteu-o no seminário. Portanto, o Rodrigues de Freitas iria ser padre. Mas isso era tudo o que o Rodrigues de Freitas não queria. Não se lhe passava sequer pela cabeça vir a ser padre, não é? Isso não estava completamente fora da sua vontade. O que ele queria mesmo, o seu sonho, era poder entrar um dia aqui na Academia Politécnica do Porto, que funcionou aqui neste prédio. Mas isso o pai não tinha condições, não tinha dinheiro. Entretanto, o pai, quando foi aí soldado, conheceu, ele deve ter conhecido todos, eles andaram todos por aí, né? Mas, enfim, conheceu de forma especial, mais perto, tornou-se amigo do Passos Manuel. E então, dado esta vontade do filho, abeirou-se do Passos Manuel, falou-lhe no filho e pronto. Segundo o que nos deixou dito o Sampaio Bruno, que é um dos seus biógrafos, o rapaz cresceu e estudou e fez-se homem sob o amparo não do Passos Manuel, mas do irmão mais velho, José. Como vocês sabem, estes dois irmãos, numa linguagem agora moderna, quase podia dizer que são dois em um. São filhos de um labrador rico ali da zona de Pedras Rubas, Guinfões. Eles moravam em Guinfões, em Matosinhos. Andaram os dois a estudar ao mesmo tempo em Coimbra. Fizeram-se os dois advogados, abriram um escritório comum depois aqui no Porto, bateram-se os dois nas lutas liberais, tiveram que fugir os dois do país, não é? E depois, no regresso, vieram aqui para a defesa da cidade. O Passos Manuel
ganhou outro protagonismo, foi para o governo e tal, mas sempre com o apoio do irmão, sempre com o irmão ao seu lado. O Passos Manuel, para não se confundir com o irmão, ele não é Passos Manuel, é Manuel Passos, não é? Isso vocês sabiam. José Passos, vocês sabiam isso, sabem tudo, não é? Mas a gente tem que passar o tempo, não é? O Passos Manuel, que é familiar deste Passos. Ai! É este. Ai! É. Ai! Deve ter sido trocado. Ou melhor, este é que é familiar do outro. Não, deve ter sido trocado por alguma ama. Era isso que eu tinha dúvida. É um familiar, não sei em que grau, não é? Não sei em que grau, mas é um familiar. Isto eu li isso num apontamento, num sítio qualquer, uma reflexão dele, teimoso como o Passos Manuel era um homem também assim muito teimoso, não é? Bom, quer dizer que o rapaz cresceu, estudou e fez-se homem sob o amparo dos Passos, não é? Quando ele tem 14, 15 anos, começa a escrever nos jornais. E ele aparece com uma redação muito fácil, muito limpa, com muita clareza. E os jornais, é claro, ele é um rapaz, mas aceitam-lhe aquilo, mas como as condições é assim, e até lhe começam a pedir para ele escrever. E ele então ousa um bocado mais e passa com os seus 15 anos a fazer artigos de opinião que criavam polémicas aí, criavam discussões entre os adultos que nem sequer sabiam que o autor era um jovem, não é? Em 1862, ele começa a escrever no jornal O Comércio do Porto. Foi fundado em 1854. E eu acho uma pena do caraças um jornal com uma memória histórica destas, não é? Com mais de século e meio, ter acabado. Eu comprei muita vez esse jornal, e li muita vez esse jornal, e vocês se calhar também. Acabou, que pena, não é? Portanto, em 1862 ele começa a escrever nesse jornal e a sua colaboração nesse jornal vai durar até aos últimos dias da sua vida. E vai chegar a ser o principal redator do jornal. A sua obra literária. Houve muita dificuldade em arranjar. Ele escreveu e publicou várias coisas, mas sobretudo de ordem técnica. Sobre economia, por exemplo, sobre escrituração comercial, variedíssimas coisas. Mas aquela escrita, que é até, aliás, a que mais nos interessa aqui, digamos, aquela escrita que traduz o seu combate contra a pobreza, não é? Contra as injustiças sociais, aquela obra literária que traduz a sua luta de democrata republicano, essa é feita, sobretudo, nas páginas dos jornais do seu tempo, como, por exemplo, o Eco Popular, o Século e a imprensa brasileira, que eles escreviam muito, era moda nesse tempo, escrevia-se muito na imprensa brasileira, e é claro também no seu jornal do dia-a-dia, o Comércio do Porto. Portanto, ele escreve sobre tudo. Ele era um homem assim muito sério, muito honrado, quando a honradez tinha algum significado, né? Hoje não tem. E a sua grande intenção, o seu grande intento ao escrever assim profusamente nos jornais, era o de contribuir para uma opinião pública mais esclarecida, mais rica, mais culta, o que o vai tornar, digamos, como que o precursor de uma coisa que depois, mais tarde, se chamou a Escola Portuense. A Escola Portuense foi um movimento literário, literário-filosófico, que começa precisamente no Rodrigues de Freitas e vai terminar e acaba, segundo os especialistas, com a morte de Leonardo Coimbra. Nós já tínhamos falado aqui na Escola Portuense, quando lembramos aqui o Leonardo Coimbra. Os especialistas dizem que acabou com a morte de Leonardo Coimbra. Eu acho que ia um bocadinho mais à frente, com os seguidores do Leonardo Coimbra, com os discípulos dele, que são muitos e de grande qualidade. Mas pronto. Acaba com a morte dele e tem de primeiro a colaboração, a participação de figuras como o Sampaio Bruno,
a Carolina Micaelas, e enfim, todo aquele grupo de homens, ou quase todo aquele grupo de homens, que compôs, que participou, que andou na Renascença portuguesa. Em 1862, tem ele 22 anos, torna-se engenheiro de pontes e estradas aqui na Academia Politécnica do Porto, que foi fundada, há um bocado falámos no Passos Manuel, foi fundada pelo Passos Manuel em 1837. Funcionou aqui. Tornou-se aqui, portanto, engenheiro, e passado algum tempo foi nomeado professor e toda a sua vida vai exercer o professorado aqui. Em 1863, tem ele 23 anos, portanto, vem a lume a célebre questão do Oriense, que é, ao fim e ao cabo, uma lei que impõe restrições à produção do vinho do Porto para fazer subir o preço, beneficiando com isso a Real Companhia Vinícola e meia dúzia de capangas que andam ali à volta, em prejuízo de todos os demais agricultores. O Rodrigues de Freitas, aquilo é um espanto. Isto está aqui neste livro. A gente lê isso e fica espantado. Como é que ele, com 23 anos, desmonta a tramóia, aborda este assunto de tal maneira, apresentando razões contra esta lei má, iníqua, não é? Lesiva da maioria dos agricultores durienses. Mas ele, aliás, ele também, nós aceitamos as coisas todas como pronto, estão feitas. A demarcação, ele também apresenta isto aqui, a demarcação do vinho do Porto pelo Marquês de Pombal. A gente aceita aquilo como foi muito bom, não é? Mas aquilo não foi nada bom, nem foi nada transparente. O Marquês de Pombal era muito vingativo, era um homem, era mau. E as pessoas, quintas ricas que produziam uma qualidade de vinho excelente, se não eram da simpatia dele, ficavam fora da demarcação. Ficavam arruinadas, depois não podiam vender o vinho, até se matavam. É uma desgraça. É ler o Rodrigues de Freitas. Mas ele não escreveu só sobre o vinho do Porto. Escreveu muito sobre as questões sociais que o preocupavam naquele tempo, não é? Escreveu muito sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre a falta de instrução, sobre a mortalidade, sobre a falta de higiene. Que a esse tempo a falta de higiene era uma questão de saúde pública, não é? Está aqui uma entendida, porque não havia água corrente, não havia saneamento. Mas ele desafia já nessa altura, quase há século e meio, o governo a acabar com as ilhas que eram, e a construir a construção digna para as operários de Fabris. As ilhas, a esse tempo, nós ainda conhecemos as ilhas, mas hoje não traduz absolutamente nada do que foi no início. Já as conhecemos muito mal antes de 25 de Abril, mas hoje não traduz. Mas naquele tempo aquilo era um verdadeiro atentado à dignidade humana. Era uma violência, era uma forma de violência, de uma exploração violentíssima às pessoas que vinham de fora, vinham do interior para trabalhar aqui nas fábricas, e que eram ali exploradas, e era uma desumanização desgraçada. Mas ele mete-se mesmo também na Associação São Vicente de Paulo, para levar a associação a criar, e eu acho que ainda hoje existe, as creches, para tomar conta das crianças, para as mulheres poderem ir trabalhar para as fábricas. Criou os jardins de infância. E vai bater-se pela introdução do método pedagógico da cartilha maternal do nosso amigo João de Deus. O João de Deus, eu digo isto como o João de Deus estreou, inaugurou aqui nesta sala os encontros de poesia e música já, não sei já há quantos anos. O Rui era capaz de saber, já há uns anos. E a essa altura, hoje é uma ciência, não é? A pedagogia é uma ciência
do ensino, mas a essa altura era motivo de chacota. Era um pedantismo. Um pedantismo. Bom, ele com esta atividade toda, não é? Com esta escrita, com esta intervenção política, social, cívica, económica, vai acontecer, em janeiro de 1868, vai acontecer aqui no Porto a Janeirinha, que é uma revolta que eclodiu contra os impostos lançados pelo governo do Fontes Pereira de Melo. O Rodrigues de Freitas vai estar, desde a primeira hora, à frente desta revolta. De tal maneira, e ela vai se estender a todo o país, de tal maneira que em três dias o governo caiu. Se nós começássemos hoje assim uma revolta com essa força, se calhar daqui a 3 dias estávamos livres do país. O governo caiu, e ia-se fazer, caiu o governo, ia haver outras eleições. O Rodrigues de Freitas não estava muito virado para aí, não fazia parte dos seus planos meter-se nisso, ele era professor. Mas quem se empenhou tanto naquela revolta em fazer cair o governo, agora não podia ficar fora das eleições. Meteu-se nas eleições e vai ganhar. Vai ser eleito deputado, e isto já faz parte da história. O Rodrigues de Freitas é o primeiro deputado republicano a ter assento nas cortes presididas pelo rei, no Parlamento presidido pelo rei. E é dali do Parlamento que ele se vai bater pela construção da Ponte Dona Maria, pela expansão do comboio aqui para o norte, pelo desassoreamento, não sei como é que se chama, da Barra do Douro, e, consequentemente, pela construção do Porto de Leixões. Como todos sabemos, já todos falámos aqui, já se falou muito e toda a gente sabe isso, a Barra do Douro era uma dor de cabeça e causou ali muitos desastres, né? Enlutou por diversas vezes a cidade. Ora, com o aumento do tráfego dos navios, tornou-se obsoleta. Não podia ser. Impunha-se a construção do Porto de Leixões. E eu digo Porto de Leixões porque aquilo não foi nenhuma descoberta assim, de um inteligente à última hora. O Porto de Leixões está assinalado há séculos atrás, desde a Idade Média. Quando havia borrasca no mar, em algumas tempestades, dependia dos ventos e das marés, às vezes o próprio mar empurrava para ali os barcos. Fosse como fosse, um barco no alto mar, se estivesse em perigo e conseguisse meter-se para ali, ficava abrigado num dia. Portanto, aquilo era um porto natural. Isto para dizer que nunca foi objeto de discussão a localização do Porto de Leixões. Aquilo demorou muito a começar a construção por uma razão muito simples. É que os comerciantes estavam aqui na cidade, não é? E tinham aqui à porta a alfândega, e tinham ali o porto. Quem é que os convencia a irem lá para tão longe, não é? Portanto, isto foi um debate longo e muito duro, não é? E muito duro. Mas o Rodrigues de Freitas bateu-se também pelo acompanhamento das cadeias. Eu trago aqui um texto, precisamente do Comércio do Porto, acerca das cadeias, nós avançamos tanto nesta matéria, na humanização das cadeias, que isto é extraordinário. E o que falta avançar? E o que falta avançar. Bateu-se pela restauração dos tribunais, porque isto estava um caos, nós tínhamos saído do cerco, era assim muito difícil, pela abertura do lar dos órfãos. Quer dizer, tudo coisas muito prementes para a cidade do Porto. A este tempo, o Rodrigues de Freitas casou pela segunda vez. Rodrigues de Freitas enviou, e a esta altura ele andava, digamos que entusiasmado na sua atividade, era absolutamente necessário, em ler a obra de Marx. O Marx tinha sido recentemente publicada a obra dele. É claro que o Marx é uma revolução e, portanto, isto aquilo seria a grande novidade. Simplesmente não havia nada em português. A primeira coisinha que parece que foi traduzida, publicada e traduzida para português, um livrito, foi em 1898. Portanto, mesmo no fim do século. Né? Portanto, não havia traduções portuguesas. Ele queria ler aquilo na língua original
de origem em alemão, e arranjam uma professora para lhe ensinar alemão para ele poder estudar o Marx, ler o Marx, estudar o Marx. E vai acabar, era viúvo, não é? Vai acabar por casar com essa senhora, com essa professora alemã, que era amiga da Carolina Micaelas, e tal como ela, também alemã. E isto também serve para dizer que a Carolina Micaelas, e não só, é muita gente, mas a Carolina Micaelas e o Antero de Quental eram amigos de casa do Rodrigues de Freitas. E há até uma história que eu acho que está na introdução deste livro, ela é contada pela Carolina, não sei se está aqui. Há uma história que é o seguinte: o Rodrigues de Freitas tinha horror à arrogância, à prepotência, não é? E cultivava a soberania, não é? Ele tinha um horror a isso. E cultivava a humildade. E um dos exercícios que ele, na intimidade, né, lá na intimidade com a mulher, não é, fazia para cultivar essa humildade era lerem os dois em voz alta um soneto do Antero, que de facto é um monumento à humildade, que é Na Mão de Deus. É um bom exercício, acho que todos nós devíamos fazê-lo, pelo menos uma vez por dia. Ler esse na Mão de Deus, do Antero Quental. É de facto um monumental. O Rodrigues de Freitas foi sendo eleito nas várias eleições que aconteceram. E nestas eleições de 1889, tem ele 49 anos, ele também vai ser eleito. Mas pouco vai cumprir o seu mandato, porque lhe foi detectado um sério problema cardíaco, que o vai amortecendo, que o vai parando, que o vai imobilizando, que o vai matar. Participa ainda, mas já de forma moderada, na agitação causada pelo ultimátum inglês de janeiro de 1890. E na sequência do ultimato e de toda esta agitação, ele vai ainda ajudar a criar a Liga Patriótica do Norte, que vai ser presidida pelo Antero de Quental, secretariado pelo Magalhães Lima e pelo Sampaio Bruno, com variadíssimas reuniões ali no Ateneu Comercial. A Unicef ainda não existia, não é? E na revolta do 31 de janeiro de 1891, o Rodrigues de Freitas praticamente já não saiu de casa. Eu acho que ele já não saiu de casa. E digo isto porque os cabecilhas, não é? Os revoltosos que não morreram ali na contenda, piraram-se imediatamente do país ou foram presos. O Rodrigues de Freitas, que é um dos promotores, nem sequer foi declarado. Ele já não saía de casa. No entanto, ganhou um prestígio tal Rodrigues de Freitas, que os revoltosos do 31 de janeiro, para animar as hostes, para impulsionar as hostes, para unir as hostes, anunciavam e ovacionavam o nome de Rodrigues de Freitas como o do próximo chefe do governo. Não é? Estamos em 91, em 1891, o Rodrigues de Freitas vai morrer em 96. Quer dizer, vão-se passar aqui 5 anos neste estado de uma vida sem vida, não é? Uma vida sem força, uma vida, um amortecimento, uma imobilidade, digamos que total. Passam 5 anos. O Rodrigues de Freitas está moribundo, quase em coma, praticamente já não dá sinais de vida. Passa pouco do meio-dia do dia 27 de julho de 1896, velando a seu lado a esposa, coitada, o que é que há de fazer? Começa então a dizer a meia voz o soneto que tanta vez disseram juntos. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão desci a passo e passo a escada estreita. Rodrigues de Freitas abriu os olhos e, com um pequeno aceno de cabeça,
com um pequeno gesto de cabeça, assentiu para que ela continuasse. Ela continuou. E o Rodrigues de Freitas assim morreu. Tinha 56 anos, viviam na Rua do Sol e está sepultado no Prado do Poço. Muito obrigado. Obrigado também.